mamães e futuras mamães! Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para poder gravar para vocês um vídeo que na verdade vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer aqui pro canal, né? Todo mundo sabe, né? Quem me acompanha aqui no canal, né? Melhor dizendo assim, já sabe que eu não moro no Brasil, né? Já faz um certo tempo e que eu decidi engravidar morando aqui em outro país. Então, um dos intuitos também do meu canal, né, quando eu criei o canal e quando eu criei também o YouTube e o Facebook, é de ajudar, além de mulheres, né, que estão grávidas, contando a minha experiência, né, e falando tudo que eu tô passando, dividindo com vocês a minha experiência, é também de ajudar mamães e futuras mamães, né, mulheres que estão grávidas ou que querem ficar grávidas, morando aqui na mesma cidade que eu. Então, o meu intuito no início era esse, de que eu iria recolher informações, né, passar por todo esse processo e dividir com outras mulheres essas informações que eu fosse adquirindo, porque isso poderia ajudar muitas pessoas também, porque assim como eu tive algumas dificuldades no início, eu sei que outras mulheres têm dificuldades e medos também de engravidar em um país que não é o seu país de origem, no meu caso, né, o Brasil. Então essa série vai ser, além, né, de ajudar essas mulheres que já estão grávidas, também para ajudar as mulheres que querem engravidar ou então que têm intenção de vir morar, né, aqui nos Estados Unidos e gostaria de saber como é que seria essa questão da gravidez. Hoje, como vocês já viram no título, eu vou falar sobre como foi que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, por que eu vim pra cá e por que eu vim morar aqui. Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso num vídeo de perguntas e respostas que tem aqui no canal. É um vídeo muito legal, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim, né? Você pode dar uma olhada nesse vídeo, chama Perguntas e Respostas da Vida Pessoal. Vou ver se eu coloco o linkzinho aqui em cima e também vou colocar na descrição do vídeo, mas agora eu vou falar mais detalhadamente para vocês. Então, gente, eu nunca tive o sonho de morar fora do Brasil. Mas aí, em 2011 eu conheci o meu marido, o Jonathan, que vocês já viram aqui também no vídeo do Papai Responde. E aí nós começamos, né, a namorar, aquele todo processo, namoramos, noivamos e depois nós nos casamos. E desde que eu conheço o Jonathan, ele sempre teve uma vontade muito grande de vir morar aqui nos Estados Unidos. Mas eu sempre tive, assim, aquele certo preconceito, sabe? De falar bem assim, o pessoal fica sempre achando que o outro país que a grama do vizinho é mais verde que a sua. Então, assim, eu tinha um pouco esse preconceito e eu nunca tive vontade de vir morar aqui. Já tive, assim, vontade de vir passear, claro, né? De conhecer a Disney, que eu acho que é o sonho da maioria das pessoas, de conhecer Orlando, de conhecer outras cidades também. E aí, então, o Jonathan sempre falava comigo, conversava, falava, olha, porque você nunca foi lá, você não tem dimensão, assim, de um outro país, porque, assim, na verdade, gente, eu nem conhecia, assim, o Brasil eu nem conheço direito, né? Eu sou mineira, que eu já falei pra vocês, mas eu morava já há uns 10 anos no Espírito Santo, então eu só conhecia esses dois estados. Fora, assim, que eu fiz algumas viagens a trabalho para o Rio de Janeiro, mas também conhecia bem pouco da cidade. E também, na minha lua de mel, eu fui para Natal. Fora isso, eu não conhecia mais nada, assim, do Brasil. Muito menos, né, ter saído, né, do Brasil, ido para algum outro país. Não conhecia, nem mesmo aí os países pertinhos do nosso, né, que é o mais comum, às vezes, a gente acabar indo. Então, o Jonathan falava, Poliana, ela é muito legal, assim, a organização é diferente, o estilo de vida é diferente, assim, as pessoas são diferentes. Eu sempre falava, gente,
não, pra mim é tudo igual, pra mim é tudo a mesma coisa. Não, né, que as pessoas aqui sejam melhores que as pessoas do Brasil, não é nada disso, mas a estrutura aqui é diferente. Então aí ele sempre falava isso pra mim, mas eu falava, não, nem nunca nem fui lá, então eu acho meio complicado, né, que eu vá. Então nunca tive muita, assim, vontade nem de vir aqui, de vir morar aqui. E aí então, depois, né, que eu me casei, né, com o Jonathan, ele ainda assim algumas vezes continuava a falar pra mim, e ele falava bem assim, que a gente ia vir morar aqui em algum momento. E eu sempre falava pra ele, não, vamos deixar isso pra lá. Na época eu tava fazendo faculdade de psicologia, tava ainda, né, no início da faculdade de psicologia, tava no segundo período quando eu me casei. E aí então eu falava bem assim, quem sabe depois que eu terminar a faculdade, daqui uns 5 anos praticamente, a gente não vai, né? E aí, então, eu sempre ficava falando isso pra ele. Não, mais pra frente, mas não com o intuito de vir, não. Sempre assim, com o intuito de jogar isso pra frente, porque eu falava bem assim, uma hora ele vai esquecer disso, não vai deixar esse trem pra lá. Mas aí, então, o Jonathan sempre continuava conversando comigo, sempre continuava falando comigo. E aí, então, ele me mostrava alguns vídeos, assim, no YouTube de pessoas que já moravam aqui. Foi até assim que eu comecei a ter contato, né, com o YouTube, aqui com o mundo, né, dos canais do YouTube. E aí, então, ele sempre falava pra mim, Polly, vamos lá, você vai gostar e tal. E aí, gente, até que de tanto ele ficar martelando isso na minha cabeça, ficar falando comigo, né, me chamando para poder vir, para poder morar. Gente, um dia, vai até parecer assim meio engraçado, o ano passado, em 2014, aconteceram assim com a gente algumas coisas que nós não achamos muito legal, nós não gostamos muito, que nos deixaram muito chateados, né, com o Brasil. Nós já tínhamos assim, quase 2 anos de casado, já tínhamos uma vida assim, né, mais estável, mais estabilizada, mas aconteceram algumas coisas que não deixaram a gente muito contentes, que assim, que desacreditaram a gente de algumas coisas, e nós ficamos assim muito tristes, muito chateados. E aí então o Jonathan falou pra mim, Poliana, vamos morar em outro lugar, vamos embora para os Estados Unidos? E aí eu acho que ele não esperava essa resposta de mim, e eu virei pra ele e falei bem assim, então beleza, vamos morar então nos Estados Unidos. E assim, gente, eu não tinha nem passaporte, nunca tinha tido, eu tinha tirado meu passaporte, tinha uns 6 meses mais ou menos, porque eu não tinha nem esse documento. Então aí, depois que ele me falou isso e eu falei pra ele, vamos, o Jonathan falou, então tá bom, já que você concordou, antes que, eu acho que ele pensou assim, vou fazer tudo logo antes que ela mude de ideia. E aí então, nós começamos a agilizar a nossa vida lá no Brasil, vemos a questão da documentação, porque como eu já falei pra vocês sabem que o pai do Jonathan já mora aqui, junto com a madrasta dele e os 2 irmãos, e eles já são cidadãos americanos, e por isso o Jonathan tinha direito à cidadania, né? Tem direito ao documento para permanência aqui nos Estados Unidos. Então, como a gente já tinha essa perspectiva de legalização, essa perspectiva de morar aqui, né, com os documentos, tudo certinho, porque isso é muito importante, então aí nós decidimos que nós viríamos e começamos a agilizar tudo. Só que aí, gente, antes mesmo, né, de eu querer vir morar aqui, no meu coração já estava sendo gerado o desejo de ser mãe, e no coração do Jonathan também de ser pai. Nós já estávamos com esse objetivo na nossa vida, nós já queríamos isso na nossa vida, de nos tornarmos pais. E aí, quando nós decidimos morar aqui, nós decidimos que iríamos demorar um pouquinho mais com esse processo, porque a gente ia mudar para outro país, né? Íamos mudar de cultura, assim podemos dizer. E aí então nós decidimos que nós iríamos adiar um pouquinho, né, esse sonho aí de nos tornarmos pais. E foi assim, gente, que em julho
de 2014, eu e o Jonathan chegamos aqui nos Estados Unidos, né? Primeiramente nós ficamos um tempinho ali na casa do pai dele, até que nós pudéssemos alugar o nosso apartamento, pudéssemos nos mudar. Na época nós alugamos um apartamento de 1 quarto só, que era para nós dois, era um apartamento super legal, assim, tinha um espaço muito bom e era super aconchegante. Até os primeiros vídeos eu gravei lá. E aí então nós alugamos, né, esse apartamento para nós e começamos assim a construir a nossa vida, né, aqui nos Estados Unidos. O Jonathan já tinha conseguido, né, uma proposta de emprego para poder trabalhar na área dele de designer gráfico, e assim a gente começou a nossa vida aqui meio assim que do zero. Então a gente começou a partir daí a nossa vida, lógico, né, que com a ajuda da família, né, do Jonathan, assim, dando algumas orientações, ajudando a gente, dando dicas, né, sobre aqui os Estados Unidos. Isso é muito importante, você ter uma rede de apoio, você ter pessoas, né, que possam te ajudar, seja família, seja amigos, ou seja uma comunidade, né? Então foi assim que a gente começou e foi assim, gente, que eu vim parar aqui. Mas o meu sonho, né, e o sonho do Jonathan de sermos pais continuou, mas ele precisou ser um pouquinho adiado porque nós tínhamos acabado de chegar em um novo país. Então era isso, gente, foi assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E para quem não sabe, eu estou morando na cidade de Orlando, aqui na Flórida, e todas as informações que eu vou passar nessa série para vocês vai ser sobre Orlando, porque aqui nos Estados Unidos, gente, cada estado tem uma regra diferente. Então eu não vou saber muito falar de outras cidades para vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros desafios que eu encontrei quando eu cheguei aqui e como é que foi que eu fiz para poder ter segurança para decidir, né, engravidar. Quais foram os desafios que eu encontrei quando eu decidi engravidar? Então esse vai ser o próximo vídeo dessa série. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de te convidar a dar um joinha aqui para eu saber que você gostou. Gostaria também de te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, se esse for o seu primeiro vídeo. Aqui nós falamos sobre vários assuntos, né, sobre a gravidez. Eu conto muito da minha experiência para vocês, espero que ela possa te ajudar. E gostaria também de te convidar a compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter e em suas outras redes sociais, porque tudo isso ajuda aqui o nosso canal a crescer. Então é isso, gente. Um beijo e um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho! É o que, moço? A área?